de regime de bens e a influência que ele tem nas relações empresariais, né, e como ele pode apoiar a sua empresa. A gente vai abordar basicamente os regimes de bens da união estável e do casamento, os efeitos econômicos de cada regime, basicamente o que entra e não entra na partida, que é uma questão que gera muita dúvida, porque o divórcio pode arruinar sua empresa e os efeitos sucessórios de cada regime. Esse vídeo é bem ilustrativo do porquê que é loucura casar em regime de comunhão parcial. Enfim, não deu para passar o vídeo, mas o problema da comunhão parcial é justamente a questão da partilha. O grande problema parece ser, eu estudava ainda, parecia ser muito simples a questão, quem já passou por inventário e passou também por divórcio, etc e tal, sabe o quanto é difícil você transformar uma fração ideal, um percentual, transformar esse percentual em bens. Você transformar 50% de uma coisa ou 10% que seja de uma coisa inteira, né? que é o que é feito a partilha. Era para ser uma questão aritmética muito simples, mas acaba não sendo, por conta das subjetividades do processo de família, etc. Como a comunhão parcial é o regime prevalecente que a maioria das pessoas adota, vou falar principalmente, que fala dos outros, a gente fala principalmente da comunhão parcial, dos efeitos que ela tem. O primeiro efeito é a pressão absoluta de esforço comum. Então, toda aquisição onerosa na comunhão parcial, ela é presumidamente de esforço comum, então ela vai ser partilhada. Não interessa se só um dos cônjuges trabalha, não interessa se ele ganha na loteria, que é uma hipótese de fato eventual que também entra na comunhão. Então tem essa presunção quase que absoluta de esforço comum. Ele é um regime supletivo, então caso você não escolha um regime de bens à disposição, você vai querer a comunhão parcial, inclusive quem convive em união estável também vai para esse regime, que é o regime supletivo. Ele forma 3 massas patrimoniais. O que acontece? A comunhão parcial é só o que foi adquirido poderosamente na processo do casamento. Então, se o cônjuge traz um bem anterior ao casamento, ou se ele adquire por herança ou doação algum bem mesmo na processo do casamento, esse bem não se comunica. Então, forma as 3 massas patrimoniais, os seus, os meus e os nossos. E isso tem reflexo, porque só vou ter meação, só vou ter partilha de bens sobre aqueles bens adquiridos na constância do casamento. Isso gera muita dúvida. Uma outra questão também é você dá anuência do cônjuge para vender bem imóvel, na regime de comunhão parcial, você não vende bem imóvel sem que o seu cônjuge assine junto à escritura como anuente, ainda que seja um bem particular dessa massa que é só sua, porque eu vou explicar isso lá na frente, mas o principal fundamento para ter essa vedação é porque mesmo bem sendo particular, os frutos que ele produz, no caso os aluguéis, ou se for uma empresa, a própria distribuição de lucro, embora essa cota não entre, esse bem não entra na partilha, mas os frutos que ele produz, periodicamente eles entram. Então, por isso tem essa vedação de venda de bem imóvel, mesmo no caso de bem particular. Herança e doação não entra, como eu disse, mesmo a gente como parcial, eles não entram na partilha, não entram porque são bens que a gente chama de particulares. Mas tem um grande problema, e eu vou tentar explicar assim, rapidamente como você pode evitar, de forma bem prática, como você pode evitar a confusão patrimonial. O que acontece muitas das vezes? Às vezes você tem um apartamento na época que era solteiro, que adquiriu lá atrás, e na processo do casamento ninguém pensa nisso quando está casado, vai comprar um imóvel de maior valor, vai aportar dinheiro numa empresa e acaba tendo uma confusão patrimonial, porque você joga aquele bem que era só seu num bem que em teoria é de ambos, sem delimitar o percentual que era só seu, então isso acaba com essa presunção, né, de comunhão. Se você não fizer prova disso, esse ônus é seu, essa responsabilidade é sua,
ele acaba entrando na partilha. Mas tem algumas formas bem práticas de evitar que isso aconteça. Vou direto aqui, é o tal do bem subrogado. O que é isso? Bem subrogado. Bem subrogado é aquele bem que eu já tinha anterior ao casamento, que veio de doação, e eu compro outro no valor dele, eu substituo. Subrogação é substituição. O grande problema, como eu adiantei, é a questão da prova da origem do dinheiro. Bom, como é que eu vou provar que eu comprei esse novo bem com o valor daquele anterior? E é isso que gera maior confusão nos processos de família em geral. E assim, e a consequência, né, se eu não fizer essa prova, é a partilha de um bem, ainda que seja particular. E a solução é documentar a subrogação, a substituição. Como é que eu faço isso? Deixa eu ver prática. Em compra e venda de imóvel, basta eu consignar na escritura. Olha, eu tinha um apartamento de 300 mil, estou comprando um imóvel com meu marido agora de 1 milhão. Só que esses 300, desse 1 milhão, 300 mil está vindo de um bem que eu já tinha. Ou de uma doação que minha mãe me fez, que meus pais me fizeram, ou de uma herança que eu recebi. Então, você vai consignar na escritura essa subrogação. Que parte do imóvel, o imóvel total, está vindo de um bem que não entra na partilha. Isso, o que você vai fazer? Que aquela parte do bem, aqueles 300 mil no exemplo, ele não seja partilhado, ele vai ser só seu. Então, eu vou partilhar os 700 do bem, no exemplo de 1 milhão, meio a meio, mas os 300 são só meu. Então, eu ficaria em tese com 650 mil reais no total do bem, 350 da minha ameação sobre o que não é particular e a integridade do bem particular. E outra forma também que ela é menos efetiva que essa, mas também pode resolver. Ela é menos efetiva por quê? Porque a escritura pública, depois que ela é feita, aquele documento fica arquivado no registro de imóveis. É um documento público também, você pode ter acesso, mesmo que não leve esse bem a registro, você vai ter esse documento, ele vai ficar arquivado no cartório, e ela dá essa segurança maior. Mas uma outra, se eu fizer essa medida também, guardar o comprovante de depósito bancário, provar de onde que veio o dinheiro e para onde ele foi, conseguir fazer essa prova, que é difícil, porque a gente está falando de uma situação que vão passar aí 20 anos, 10 anos, né, até que aconteça o divórcio, que é o desastre de todo o casamento. E eu não vou conseguir, dificilmente, se eu não tiver feito essa primeira medida, eu não vou conseguir provar isso, eu não vou conseguir arrumar documentação, muita coisa aconteceu de lá para cá. Então, o efeito vai ser esse, vai ser a partilha desse bem ainda que particular. Mas questão... então, só te perguntar. Claro. Se eu colocar na escritura de compra e venda, por exemplo, 30% do bem é de um e 70% do outro, aí quando aconteceu o divórcio... Então, que tá. Por exemplo, se tiver essa situação e parte do bem é particular e parte do bem entra na minha ação, como é que vai ser feito? Aquela parte do bem particular é só sua. Seja 30%, seja 50% do bem. E a outra parte que não é, ela vai ser partilhada meio a meio. Entendeu? Você vai ter você não vai perder. Porque, em tese, se você não faz isso, vai partilhar a integralidade meio a meio. Você não vai ter essa reserva da sua parte, entendeu? Do que já era seu. Entendeu? Não entra na partida. Mas esse valor você consta na escritura como valor ou percentual? Quer dizer, se você tem um bem de 1 milhão, daqui a 20 anos ele pode valer 3. Então, e uma pergunta interessante. O que acontece? Na escritura você tem que constar em valor. Você tem que constar em valor na data da aquisição. Mas nada impede que na época da aquisição você faça uma proporção. Eu vou chegar nisso, vou falar mais à frente desse aspecto quando eu for falar de como é que é feita a parte do bem financiado, que é uma dúvida que a gente tem também. E é mais ou menos a equação é assim, só adiantando. Eu vou ver a proporção do bem que foi aqui, que é particular, se for esse caso que a gente está tratando de parte de bem particular e parte de bem comum. Eu vou pegar essa proporção. Quando for feita a partilha lá daqui 20 anos, eu vou jogar essa proporção pelo valor do imóvel, tudo bom? Vou jogar essa proporção pelo valor do imóvel. E aí, feito essa questão do valor do imóvel, eu vou tirar essa parte e partilhar o resto, entendeu? Então, assim, o ideal é que seja feito em proporção. Por quê?
Porque se eu faço em proporção, não tem esse problema. Se a valoriza, o imóvel valoriza, e o bem, e aí é uma questão que eu vou tratar mais à frente também. A valorização do bem particular, ela não comunica, entendeu? Mas eu vou tratar disso com mais devagar daqui para frente. Então, assim, essa é uma ótima medida para poder evitar essa confusão patrimonial, para poder documentar que esse bem era seu, era bem particular. E aí tem um outro detalhe. Aqui, para eu vender bem imóvel, quando eu sou casa de regime de comunhão parcial, eu preciso da anuência do cônjuge. Sem anuência, eu não vendo. Tanto é que se esse cônjuge negar a prestar essa anuência, por exemplo, por algum motivo não justificado, existe uma ação, eu vou entrar com uma ação para suprir essa outorga, essa necessidade de outorga por parte desse cônjuge. Entendeu? Então não tem como vender. O cartório não faz nem escritura sem essa anuência do cônjuge. Mas o que acontece? A diferença é que aqui, quando o cônjuge é empresário, e o bem é da pessoa jurídica, supondo, só o cônjuge seja dono de uma empresa. E esse imóvel pode ser imóvel também, que seja da empresa, e o cônjuge só seja o administrador, ele pode vender sem anuência. Então, por isso que as holdings, nesse ponto, para o cônjuge que não é empresário, ou para o cônjuge, às vezes, que está na holding, mas não é administrador, é perigoso. Porque aqui, se tivesse uma pessoa física dele, ele não vende. Não tem como. Mas se tiver na pessoa jurídica, ele vende. E assim, muitos maridos e esposas também, né, têm feito essas holdings, assim, às vezes, para poder fraudar a minha ação. Eles colocam, tem que bem na holding, porque aí, no eventual divórcio, eles dilapidam esse patrimônio. Eles conseguem vender sem anuência, quando o cônjuge viu, já passou para um terceiro de boa-fé, e o terceiro de boa-fé não responde por isso. Né? Foi feita a venda certinho, não tinha nenhum impedimento, então ele não tem como vir atrás desse terceiro que adquiriu esse bem. Tem que ir atrás do marido ou da esposa que praticou a fraude, e isso é muito difícil, porque se ele dilapida, eles fazem o patrimônio. Quando ele vai colocar na holding, ele precisa da anuência? Precisa da anuência. Para integralizar o bem na holding, ele precisa da anuência. Porque ele está saindo da pessoa física, do casal, e entrando na holding. Por exemplo, quando o casal tem uma empresa, onde o marido e a esposa, essa empresa foi constituída antes da MEI. Sim. Da Irelia, aliás. Uhum. E aí, então, marido e esposa são sócios. E aí ele começa a colocar os bens em nome da empresa. Mas ele é quem... Ele é o titular da Irelia, não tem sócia, né? Da Irelia não, da holding? Não, da empresa. Da empresa, sim, pode ser. Ele tem... como que fica nessa situação? Tipo, então, porque assim, a empresa, teoricamente, eles são casados com comunhão parcial de bens. Nessa empresa, a esposa tem 10% da empresa, ele 90%. Por uma questão assim, porque na época que foi construída não tinha... Foi feito dessa forma. E os bens, por exemplo, carros, terrenos, estão no nome da empresa. Ele tem que ter a anuência da esposa ou não? Não tem. Se ele é o administrador da empresa, ele pode vender. É claro que assim, se a esposa é sócia na empresa e além dela ser regime de comunhão parcial, ela vai ter o percentual dela sobre esse percentual, sobre esse exemplo seu, ela tem 10%. 5% é dela, 5% é do marido. De modo que os 90% do marido, 45% é dele, 45% é da esposa. Então tem se for só os dois sócios, tem meio a meio. Existe o problema é isso. Mas ele pode dilapidar o patrimônio da empresa sem a anuência dela. Se o patrimônio for da empresa, ele for administrador, ele vende tranquilamente, sem problema nenhum. Porque quando foi feita a integralização, né, se duas uma, ou o bem foi integralizado, ele já tinha esse bem, jogou na empresa, o casal, pode ser uma hipótese, nesse caso precisa da anuência da esposa para poder transmitir esse bem para a pessoa jurídica, ou ele comprou um bem direto no nome da empresa. E se ele comprou um bem direto no nome da empresa também é uma possibilidade, ele pode, nos dois casos ele pode vender sem anuência, que assim é perigoso, são situações. E aí quando cria-se essa holding, que é assim, aí quando tem cria essa holding para colocar a holding para a empresa, sim, coloca o patrimônio no nome da holding, aí ele fica sendo administrador absoluto. Então, aí porque o que acontece? A holding é direito societário, né? E você pode colocar as cláusulas... Nessa holding só o marido é... Não necessariamente, depende da forma como eles criaram a holding. Então, assim, se criou uma holding, o ideal é que se
partida de administração, mas não é o que acontece na prática. Geralmente o instituidor da holding, uma vez das vezes o marido, ele pega para si essa condição de administrador. Eu já vi alguns contratos até com administrador absoluto, vitalício, essas coisas assim, absurdas. Mas coloca e vai porque é direito empresarial, não é direito de família, é diferente. O direito empresarial, ele não está preocupado com a família, não está preocupado com aquela sensação de proteção patrimonial, ele está preocupado com a existência da empresa, com a empresa continuar a atividade dela. Então ele tem essas, não vou dizer limitações, mas ele tem essas consequências, é diferente. Por isso que o pessoal fala muito de blindagem patrimonial por meio de holding e tal, que acaba sendo até uma inverdade, não é bem assim que funciona, mas eu vou fazer uma outra palestra hoje para falar só de holding, porque tem muito assunto interessante para falar sobre isso. E a gente falou dessa questão da anuência, aí também, só de passando, da mesma forma que não pode alienar, né, tanto doar quanto vender bens sem anuência, se tiver uma pessoa física do cônjuge, ele não pode prestar fiança ou aval, ele não pode fazer doação também, não remuneratória. Seria uma doação pura, só te dando isso aqui, não pode. O cônjuge não pode fazer isso com o bem que é da comunhão. Mesmo se for um bem particular, que é aquela história, mesmo sendo bem particular, está dando anuência, porque os frutos daquele bem entram na comunhão. Isso aqui é bem controvertido, eu coloco uma emenda do STJ, que é uma decisão recente. Isso causava um desconforto enorme na jurisprudência, que tinha uma instabilidade por conta disso, porque é o seguinte. É muito comum, vocês já devem ter visto falar ou vivenciado alguma situação como essa, de o casal se separa, de fato, né, deixa de conviver com o marido e mulher, e só um continua na posse de administração dos bens. Então tem vários imóveis, ou que seja um imóvel só a mulher continua morando na casa, que é dos dois, ou só o marido continua administrando todo o patrimônio, as empresas, os imóveis em geral, etc. E aí tinha uma discussão se esse fato, o casal separou e só um com a posse dos bens, se ele teria que pagar aluguel para o outro cônjuge, o que é muito razoável, né? Porque se dos dois, só um está usando, está oferindo renda, ou está usando mesmo diretamente esse bem, não faz sentido ele ter esse privilégio, qualquer que seja dos dois. Só que isso, em que pese a simplicidade da questão, porque é uma questão de justiça medíocre, né? Poxa, se é dos dois. Um só está usando, lógico que tem que ter uma contrapartida para outra pessoa que adora também. Mas no valor integral? Não, aí que tá. Aí tinha essa discussão das jurisprudências, até se podia, se o outro cônjuge que está fora dessa posse de administração do bem, se ele poderia ter, se poderia ter alguma contrapartida. A jurisprudência até 2017 entendia que não podia. A STJ, em 2017, mudou esse entendimento e passou a entender que pode, que sim, o cônjuge, né, que está alijado da posse do bem, ele tem direito sim a receber uma remuneração por isso. Aí tem algumas questões importantes destacar. Quanto ao termo inicial, a partir de quando que ele começa a dever? Não é automaticamente, então não é com a ruptura, não é com a separação. É a partir do momento que eu proponho uma ação, pode ser até junto com o próprio divórcio, pedindo esse aluguel. Então, eu propus uma ação, ou uma ação sozinha, só pedindo isso, ou uma ação junto com o divórcio, os outros pedidos de pensão, etc. e tal, pedindo esse aluguel. Se eu peço isso junto ou separado, a partir do momento que eu sou citado no processo, o outro, o marido ou a mulher, a partir dali, ele é constituído mora, que a gente chama, a partir dali ele está devendo. Então, o valor que se fixar, ele vai dever a partir dali. E essa obrigação pode afetar a questão dos alimentos, supondo que seja a mulher que esteja afastada da posse do patrimônio. E ela recebe uma pensão do marido. Se o juiz fixa essa indenização, esse aluguel pelo uso das coisas comuns, é claro que isso vai influenciar na pensão dela. Ela vai estar recebendo essa renda também, entendeu? Então pode até, em algumas situações, até excluir essa pensão, porque você já está recebendo renda dos bens que são nossos, então não faz sentido você receber pensão ainda mais, porque a pensão inclusive, para ex-mulher e ex-marido, principalmente em idade, sendo apto do trabalho, sendo jovem, assim, até 50 anos, ela está sendo muito restrita, não tem se fixado, são situações extremas, e quando se fixa, ela é provisória, por determinado espaço de tempo, então ela não é ad eterno, como era antigamente,
assim, o próprio STJ até tem que falar que cônjuge, ex-marido, ex-mulher não é órgão previdenciário. Então, caso tenha o divórcio, a ruptura, se pagar a pensão, vai pagar por pouco tempo, transitoriamente. E tem essas questões. Então, pode sim fixar aluguel pelo uso exclusivo da coisa comum, e o termo inicial é essa intimação e pode influenciar nos alimentos. Isso aqui é a questão que eu comentei já passando, mas eu vou entrar melhor nessa situação. Comunicação dos frutos de bens particulares. Fruta é tudo que a coisa produz, periodicamente. Então, o jurídico, a letra de poupança produz é fruto. A aplicação, o NCI, o CDB que você tem, aquilo que produz mensalmente é fruto. Pode? Posso só diminuir um pouco? Claro, claro. Aumentar a temperatura? Diminui o vento. Então, tudo isso é fruto. Aluguel é fruto, exceção de lucro de empresa é fruto, dividendo de ação é fruto, tudo isso é fruto. E mesmo que essa ação, mesmo que essa empresa seja constituída antes do matrimônio, da união estável, mesmo que você já tenha esse bem que sua avó te deu quando você era criança, esse bem, esse fruto vai entrar na partida. É o que ele produziu, não a coisa, o que ela produz, periodicamente, essa renda que ela produz. E até quando esse fruto entra na comunhão? Isso é uma dúvida que muita gente tem. Quando for feito o divórcio, que a gente sabe que é feito muito depois da própria separação, da ruptura do casal, tem se entendido que os frutos eles ingressam na comunhão, no caso de comunhão parcial, até a separação de fato. Então, separou de fato, e eu vou explicar aqui a separação de fato, tentar explicar de uma forma bem objetiva e inteligível o que é separação de fato, porque muita gente tem dúvidas sobre o que seria isso. E a outra questão também que eu até comentei também é a valorização de imóveis particulares. Por exemplo, eu tinha um imóvel, por exemplo, supondo que se tivesse um imóvel ali quando o flamboyant era fazenda. De repente virou o que virou e valorizou pra caramba e esse bem era particular. Essa valorização que aconteceu quando eu já estava casado, ela entra na partilha? A gente vai falar um pouquinho disso. E a empresa? Eu construí uma empresa, uma portinha, quando era solteiro. Depois casei e a empresa virou um mundo enorme. Esse crescimento da empresa, ele entra na partilha? Não entra, tá? Só adiantando. Essa valorização tanto de imóvel quanto da própria empresa, eu até tenho algumas objeções quanto a esses posicionamentos, mas é o que o STJ está dizendo a respeito, é o tribunal que dá a última palavra nessa matéria, é que não entra. Para o STJ, a valorização tanto das cotas da sociedade, da empresa, melhor dizendo, ou de imóveis, que era de propriedade exclusiva de um dos cônjuges, que a gente chama de bem particular, que é decorrente de mero fenômeno econômico, não entra na partida. Aí tem a discussão, a STJ fala que é decorrente, quando for decorrente de mero fenômeno econômico, e quando não for, o STJ não se debruçou sobre essa matéria, porque ela exigiria uma prova muito complicada, né? Peraí, por que a empresa cresceu? Cresceu porque teve esforço comum, porque eu ajudei a empresa, etc e tal. Na minha visão até, se eu faço essa prova, de que houve esforço comum, de que eu contribuí para o crescimento da empresa, etc e tal, que a empresa não cresceu simplesmente por estar no lugar certo, na hora certa, essa valorização, em tese, ela teria que ser apurada e liquidada. E partilhada, melhor dizendo. Aqui, eu vou falar um pouquinho da separação de fato. O que é separação de fato, gente? É deixar de viver com marido e mulher. Tem situações em que há separação de fato, e mesmo morando na própria casa. Mesmo morando na própria casa, você pode ter separação de fato. Se você não dorme mais, se você não vive como se marido e mulher fosse, você tem separação de fato, ainda que continue residindo no mesmo imóvel. E qual é a dificuldade, qual é a consequência jurídica disso? Quando eu tenho a separação de fato, o casamento ele impõe vários deveres, né? Além da questão relacionada à partilha de bens, ao direito de pensionamento, dos cônjuges precisar, cuidar dos filhos, etc. e tal, o casamento ele impõe alguns deveres, fidelidade recíproca, muita assistência, vida em comum no lar conjugal. E quando eu tenho essa separação de fato, esses deveres eles são suspensos, eu não preciso mais cumprir esses deveres,
solto, não vive como se marido e mulher fosse. E a principal consequência dele é a licença à comunhão. Então, o que eu comprar dali para frente é só meu, e o que meu marido comprar dali para frente é só dele. Isso não entra mais na comunhão, mas a dificuldade é como é que você faz essa prova. É uma situação assim, que gera muita controvérsia nos processos, porque assim, o dia que você deixa de... Além de ser uma questão assim, pode dar uma discussão, quando a gente deixou de viver junto, principalmente se construiu na mesma casa, como é que você faz prova disso? Quando você sai de casa, é um fato notório, as pessoas sabem, então você pode fazer a prova testemunhal que vai falar, não, você saiu de casa tal dia. Ou quando você, por exemplo, registra uma ocorrência do marido da penha, meu marido me agrediu ou me xingou, eu registrei uma ocorrência policial e desde então saí de casa. Então tudo isso é uma prova. Mas em algumas situações é difícil de ser comprovado essa data, porque pode gerar controvérsia, porque vai que eu saí de casa e no dia seguinte eu comprei um imóvel, esse imóvel não entra na partida. E aí, se isso acontecer, o marido ou a esposa, o cônjuge, pode questionar, não, a separação de fato não foi depois da compra desse imóvel, não foi antes. Então, é difícil, tem algumas situações, a gente, o advogado quer documentar tudo, quer fazer tudo certinho, mas a gente sabe que na prática é difícil algumas. Você vai fazer o que? Você vai assinar um contrato com seu marido que sai, é o ideal, sai com um extrato. Estamos terminando aqui o casamento, a união estável, assina aqui e tal. Mas tem algumas coisas assim que ajudam. Por exemplo, um WhatsApp, de repente, você fez isso, e tu sai de casa. Não precisa nem entrar muito, ok, a gente está vivendo mais junto. Então tudo isso, um e-mail, uma coisa é difícil. Falar, poxa, nossa situação começa terminando o casamento, falar, doutor, mandar um e-mail para o meu marido, mandar um WhatsApp, falar que estou terminando. Mas isso te daria uma certa segurança de saber a data dessa separação de fato, porque ela é importante. Vocês viram tanto de consequência que ela tem. Os frutos param de comunicar ali. Vai que tem uma discussão sobre se separar de fato no dia 29 e no dia 30 na distribuição de lucro da sua empresa, que é particular, e entrou uma grana enorme para você. Imagina a discussão que será num processo. Você vai discutir partido. Porque isso isso é importante. O juiz não quer saber por que vocês terminaram, mas quer saber a data, porque é importante, tem reflexo jurídico disso. E aí tem a outra diferença. Beleza, Lucas, você falou que os bens particulares, tanto os imóveis quanto as empresas que eu adquiri antes do casamento, a valorização não é partilhada. Faz todo sentido, porque às vezes é coisa de um método econômico e não de esforço comum. Mas e quando a empresa foi construída ou o bem foi comprado durante o casamento? Essa valorização entra na partilha? Por óbvio que sim, não tem como, o bem é dos dois, para todos os efeitos, tanto as cotas da empresa quanto o imóvel, então isso vai ser partilhado. Quando a dissolução do casamento, inclusive a data que vai ser utilizada para aferir o valor para cada um vai ser a data da partilha, não vai ser nem a data de separação de fato. Porque o bem se separou de fato vai continuar sendo dos dois. Não deixa de ser, não vai ficar. Se o bem é comum. Isso se o marido não estiver com o caso planejado, agente de má fé, Sim. o autor disso, estiver dilapidando o patrimônio, justamente. Se estiver integralizado, tem N formas eu vou falar um pouco disso também. Porque tem formas de tentar burlar esse efeito, de certa forma. Falar um pouco do comunhão universal de bens, se quem casa em regime de comunhão parcial é doido, quem casa em comunhão universal é mais doido ainda. Porque ele é o seguinte, tudo, não tem a separação como comunhão parcial, de que vem de herança, que vem de doação, não entra. Tudo que você tinha antes, depois que você vai ter, tudo vai entrar. Ainda existe? Existe. Tem gente que casa nesse regime. O que acontece? Até um fato histórico interessante, mas a comunhão universal era o regime, assim como a comunhão parcial é hoje o regime supletivo, né? O regime, se você não escolher um é esse, você vai ser escolhido pela lei para você. Até 77 esse era o regime obrigatório. Isso não era obrigatório, melhor dizendo, assim, era o regime, se você não escolher, você ia cair nele. Aí com a lei do divórcio, 77, até 77 não tinha nem divórcio para começar. Você não tinha desquite e não tinha, você não podia dissolver. Casou uma vez para casar. Então, a comunhão universal tem essa característica, ela comunica tudo. Bens futuros, bens passados, que vem de doação, que vem de herança.
A única hipótese de não comunicar, por exemplo, numa situação de doação ou de herança, se tiver esse testamento, é se, por exemplo, eu dou o bem, por exemplo, eu sou pai, minha filha é casada em comunhão universal, e eu quero doar um bem, mas eu não quero que comunique. Eu sei que mesmo se eu doar sem nada, vai comunicar. Eu dou com cláusula de incomunicabilidade, a única forma. Ou testo esse patrimônio para ela com cláusula de incomunicabilidade. A única forma de afastar essa comunicação dos bens, de quem é casado nesse regime. E detalhe, para casar em qualquer outro regime que não seja comunhão parcial, precisa de pacto extrajudicial. O brasileiro é vida louca para casar, você não pensa muito não. Você chega no cartório assim, qual que tem? Aí o pessoal vai falar, não, tem a comunhão parcial, então explica muito mal, procura um advogado para poder casar. E o pessoal do cartório não explica também muito bem qual é o efeito de cada regime, mas o que faz a pessoa desistir de casar em outro regime é quando você fala, não, peraí, para você casar nesse, você tem que fazer um pacto extrajudicial. E o pacto extrajudicial é feito por escritura pública, não é caro. Hoje em dia você vai pagar cerca de R$300 na escritura pública, no pacto extrajudicial. E vai pagar os honorários do advogado para redigir. Ou se quiser, o próprio cartório tem modelo também, talvez não seja o mais adequado para a sua realidade. Mas assim, existe a possibilidade. E aí, quando o registrador civil fala, poxa, o cônjuge pensa, os cônjuges, as pessoas têm mais esse gasto, eu estou gastando uma fortuna com salgadinho, bolo, tudo. Ainda vou ter que fazer um pacto, gastar R$300, aí desiste. Aí acha complicado, tudo, tem que ir no cartório. É muito mal visto, infelizmente. Não, a grande questão é que você está se falando de sentimento, de um sentimento intangível. Né? É muito então, mal assim, visto. é muito complexo. Infelizmente. Eu estava no cartório, uma pessoa desesperada chegou no bicheiro do cartório querendo casar. E eu comecei a escutar a conversa dela com o pessoal do cartório. O cara preso, ela não aguentava mais. Não, o jeito que for, eu quero por causa da visita íntima. O cara tá preso, a pessoa não tem, assim. E é uma pessoa normal, uma civil normal, tal. E o cara preso e a pessoa louca, desesperada. Então, assim, existe a razão, seria o trâmite, Sim. né? Assim, deliberar sobre os fatos, vamos sentar e tudo. E, infelizmente, isso é quase incongruente com a questão da emoção, que envolve os laços afetivos. Né? E assim, quando o próprio casamento, quando o registrador civil vai ler a questão quando fala regime de separação total, convencional de bens, pega mal, assim, as pessoas ainda veem com maus olhos. Em que, no entanto, isso é uma bobagem, porque depois os reflexos, eu vou falar muito da separação convencional, os reflexos que isso vai ter são muito diferentes, e o cônjuge que que optou por esse regime de separação, ele vai ter uma segurança muito maior, os dois, inclusive, sobretudo se for empresário, inclusive para proteger o patrimônio da família. Sem contar, eu vou falar isso no momento correto, mas só adiantando, já que a gente entrou nesse assunto, muita gente pensa que quando eu caso em regime de separação convencional, separação total de bens, como é mais conhecido, eu deixo ser herdeiro. Isso é mentira, não é assim, não funciona dessa forma, eu vou explicar numa oportunidade correta. Uma coisa é sucessão, coisa decorrente de morte, falecimento, outra coisa é divórcio. Tem efeitos completamente distintos, são coisas totalmente diferentes. E aqui eu elenco, já que quase tudo entra para comer, o que não entra, melhor dizendo? Os bens adquiridos, como eu disse, por doação ou herança com cláusula de incomunicabilidade, as dívidas anteriores ao casamento, porque até as dívidas comunicam também no regime de comunhão universal, se provierem de despesas para fazer o casamento, para os aprestos, ou se reverterem em proveito comum. Isso é sempre, direito de família sempre se questiona isso. A dívida, o bem, teve esforço comum, foi para os dois, beneficiou a família, se sim, vai partilhar. É meio que uma sociedade, a própria sociedade conjugal. Os bens pessoal, então, de uso pessoal, livro, etc. Esse mesmo regime de comunhão universal não comunica, então, se for dentista, algum motorzinho seu está garantido, se for advogado, seus livros, seu computador, se for médico, seu estetoscópio, mas fora isso, vai partilhar o restante. E pensão e aposentadoria percebida a título previdenciário, provendo trabalho, que seria o salário, mas aí que está, o salário é incomunicável, só direito ao recebimento, porque seu cônjuge vai receber para você, se quem trabalhou foi você. Mas quando ele entra na sua conta, ele vira um ativo que é comum.
O direito de receber o salário é só seu, ele é incomunicável. Mas a partir do momento que o dinheiro entra, porque assim, se pensar dessa forma, como a maioria das pessoas adquire bens com o salário, com os rendimentos que tem, nada seria incomunicável, porque se o salário é incomunicável e eu compro casa, imóvel com o meu salário e seria um bem substituído, um bem subrogado, então não teria nem partilha, mas é só esse direito ao recebimento, a receber o salário, mas a partir do momento que ele entra é um ativo, normal. Ele em conta corrente, inclusive, é partilhável. Só uma dúvida, essa incomunicabilidade, ela pode ser feita em todos os bens que aquela pessoa vai receber como uma herança, por exemplo? Então, aí que tá, boa pergunta também. Digamos que a pessoa tem lá 5 milhões para receber de herança, todos aqueles bens, aqueles valores são incomunicáveis, a gente não sei, tem um testamento. Se for doação, eu posso gravar o bem inteiro, eu posso gravar o patrimônio todo que eu estou transmitindo, se for doação. Se for sucessão, tem a figura da legítima, que é aquela que impõe que o pai, que o sucessor, né, ele transmita obrigatoriamente parte do seu patrimônio aos seus sucessores, ao seu descendente, ao seu marido, ao seu filho, etc. Se for herança, só a parte que a gente chama de disponível, que é o que eu poderia testar a mais do que eu estou testando. Então, aquela parte que ele teria por direito, ela é intangível. Eu não posso gravar no caso de comunicabilidade. Entendeu? Isso é até muito criticado. Mas o que passar dessa parte eu posso gravar já. Porque, o que se entende? Se ele teria direito de qualquer forma a receber aquele bem, não tem porque. Qual é o problema da incomunicabilidade? Quando eu coloco uma cláusula de comunicabilidade, ela já aplica meio que é um efeito automático. A impenhorabilidade e a inalienabilidade. Então, assim, além de comunicar, quem está recebendo esse bem, o herdeiro, o donatário, né, ele não vai poder vender e não vai poder ser penhorado. Então, é uma forma de proteção mesmo daquele bem, daquele patrimônio. Então, tem essa situação de você não, quando é sucessão, quando é herança, você não poder gravar o patrimônio todo, entendeu? Só o que passa da parte que ela já teria por direito. As pensões, as aposentadorias também não entram, né, assim como o salário, isso assim é muito parecido. Controvérsia, que é o que mais tem. Há muita gente que, aquela situação que eu falei para vocês que na comunhão parcial essa separação de fato, é quando deixou de vir com marido e mulher, isso aqui no caso de comunhão universal não é tranquilo. Tem gente que defende que é a separação de fato, tem gente que defende que é quando for feita a partilha. Porque se é dos dois e vai continuar sendo dos dois, eu só posso ter reflexo jurídico dessa situação quando for feita a partilha, quando eu dividir o que é seu e o que é dele. Não só quando teve a separação de fato. Então, se sou casado com o meu universal, mesmo que eu separe de fato, se eu comprar algum bem, esse bem, pela forma do regime, pode-se entender, e eu concordo com essa segunda posição, que é a que entende que vai entrar na partilha mesmo de separar de fato, porque se você comprou, ele veio de um bem que era comunicável. Entendeu? Então tem essa controvérsia grande, que é péssimo. A administração dos bens compete a ambos os cônjuges. Isso aqui é uma diferença da comunhão parcial, porque na comunhão parcial só os bens que são comuns são administrados pelos dois. O que é particular é cada um por si, cada um administra o seu patrimônio. A diferença é que os frutos entram na comunhão. É imprescindível a anuência para a venda, assim como na comunhão parcial, de todos os bens, inclusive porque aqui não tem mais três massas, os meus, os seus, os nossos, é tudo nosso. E não mais direito acessório à promoção sobrevivente. Isso aqui eu vou explicar isso com mais devagar mais à frente, mas é o seguinte, isso é difícil de explicar, é difícil de entrar na cabeça, mas vou tentar fazer o possível para clarear essa situação. Não pode confundir meação com herança. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Meação é a metade do que você tem decorrente do regime de casamento. Se eu sou casado em regime de comunhão parcial, a metade dos bens que foram adquiridos no processo do casamento são meus, pelo casamento. Já se eu sou casado em comunhão universal, a metade de tudo é meu. Então não tem como ter, nesse caso aqui, ter herança, porque não tem bem particular. O que acontece? Na comunhão parcial, supondo que meu marido ou minha esposa, ele tenha os bens que são nossos e tenha bens que são só dele, são bens particulares. Ele tenha filhos, a gente tenha filhos em comum e ele tenha filhos de outro casamento. Eu, como esposa ou como marido, vou entrar nesses bens particulares
como se fosse um herdeiro. Então, se ele tem 3 filhos, eu vou entrar como uma quarta filha e vou receber 25% dos bens particulares dele, do que ele já tinha no casamento. E vou receber normalmente, como já é meu, a metade dos bens que são nossos. E a outra metade que é dele, eu não entro. Essa que é a diferença, eu não vou entrar na metade que é dele, vai dividir só para os filhos, para os meus filhos e para os filhos que ele já tiver eventualmente. Então, sobre esses bens particulares, eu vou entrar como herdeiro. Já na comunhão universal não tem essa situação. Porque como é tudo de todo mundo, tudo nosso, eu vou dividir meio a meio. Metade de tudo é meu e metade de tudo é dele. E vai dividir para os herdeiros dele. Eventualmente meus filhos, se eu tiver filho comum, os filhos que ele tiver. Entendeu? A separação total de bens, que para mim é o melhor regime, né? O regime que todo mundo deveria eleger, principalmente se tiver um dos cônjuges ou os dois forem empresários. Os frutos não entram na partilha, primeiro ponto. O que é seu, o que é dele, e nada impede que vocês comprem coisas em condomínio. Assim como eu posso comprar um imóvel com a Ângela, Ângela, a gente sai no loteamento aqui, você quer comprar metade do imóvel, lá em Paraúna eu compro metade? Ok, a gente pode. Eu posso fazer isso com meu marido, com a minha esposa também. Só que a nossa relação vai ser tutelada pelo direito condominial, não pelo direito de família. Então, muita gente acha, nossa, como eu vou casar em separação total, e como é que eu vou ter? E minha casa, minha casa não vai ser só de um, não. Você pode comprar um imóvel quando você quiser, empresas, etc., junto, não tem problema nenhum. Em situação do patrimônio, cada um vende, compra, faz o que quiser. As dívidas elas não comunicam, não entram. Então, por exemplo, você não pode ser uma dívida do seu marido, casado nesse regime, não pode chegar no seu patrimônio, assim como a sua não pode chegar no patrimônio dele. É uma separação mesmo. Rateio das despesas do lar não muda. Isso é qualquer regime de casamento. Assim, cada um arca com as despesas do lar, filhos, etc. e tal, de acordo com seus rendimentos. Isso é normal. Isso não tem nada a ver com a questão patrimonial, com a separação patrimonial. E o cônjuge herdeiro necessário nesse regime. Aqui eu só tenho bem particular. Eu não tenho minha ação aqui, eu não entro com metade de nada, a não ser que eu tenha adquirido um bem condomínio, que é uma outra situação. Mas em regra aqui, eu só tenho bem particular, os meus e o dele. Se ele falece, eu sou herdeiro. Então se eu tenho 3 filhos, mesmo exemplo, se eu tenho 3 filhos, eu vou entrar como um quarto filho e vou herdar vou herdar 25% daquele total do patrimônio. E a mesma coisa é ele. Se eu faleço, ele vai entrar na metade do patrimônio que eu tenho como se fosse um herdeiro. Se tiver 5 filhos, vai entrar como 6, vai dividir por 6. Aí tem só uma filigrana da lei, que dá até uma controvérsia danada, porque independentemente da quantidade de filhos que se tenha, a lei garante para esse cônjuge a gente chama de reserva de quarta parte, que é 25%. O mínimo que esse cônjuge pode receber é 25% da herança. Então, se eu tiver, em tese, 5 filhos, né? E melhor, se eu tenho 4 filhos, eu entro como quinto, teria 20% para cada um, mas a lei me garante que eu recebo 25%. E os 75% restantes eu dividiria em partes iguais entre todos os filhos. Inclusive. Só que isso é a maior controvérsia de direito de sucessões, tem vários livros falando sobre isso. Isso é uma questão matemática, dá um problema matemático que não tem solução. Todo jeito que você faz dá errado. Graças a Deus que o processo de inventário, partilha e de divórcio em geral se termina por acordo, você não termina por sentença, porque se fosse para ter uma sentença, não, vamos seguir a lei à risca, não dá. Sempre daria errado. Por exemplo, então o sujeito é casado por separação de bens. Então, quando ele faleceu. Qualquer hipótese que o cônjuge vai entrar como herdeiro, que a lei garante. Isso, aí ele tem 25%, ele tem 2 filhos. Isso. Não. Um com essa pessoa e um com outra pessoa. Se tem 2 filhos, ok, porque dá 33 para cada um. Então, mas aí ela entra com 33 ou com 25? Não, 33. Com 33. Ela não pode ter menos de 25, essa que é a questão. Aí vamos supor, por exemplo, que ferra tudo, você tem 4 filhos, 2 do casamento comigo e 2 do casamento anterior. Aí que dá pau, porque assim, eu não posso ter desigualdade entre os herdeiros. Eu posso ter desigualdade com o cônjuge, porque o cônjuge tem outra situação. Se são 4 filhos meus, eu vou receber 25% e os meus 4 filhos vão receber
vai dividir 75% e vai dar um valor igual para todos, né? Ainda que quebrado. Mas se eu tenho filho de outros casamentos, por que esse filho tem que aceitar o cônjuge que não é mãe dele, o pai dele, receber um valor a mais? Então sempre dá problema, porque todo jeito que eu mexo, ou o cônjuge vai ficar com 25%, ou vai dar diferença entre os herdeiros. Então existe essa controvérsia, a gente chama de filiação híbrida. Mas eu acho que não precisa entrar em detalhes nesse sentido, nesse aspecto. Tem alguma maneira de impedir que o cônjuge seja herdeiro? Às vezes colocar no pacto nupcial, os dois concordando que alguém vai ser herdeiro do outro. Isso é muito inovador, o que mais tem sido discutido em direito de família hoje em dia é isso. Particularmente eu penso que sim. Para mim a legítima é aquilo que a lei me impõe que eu destino para os meus filhos, né? Como obrigatoriamente, que eu não posso dispor em testamento, que é a metade do meu patrimônio. Isso para mim é inconstitucional. Isso, sim, no estágio que está do direito de família ainda, isso não vai ser reconhecido, mas daqui a 20 anos isso vai ser normal, porque para mim prevalece a autonomia privada, a autonomia da pessoa, em detrimento da questão patrimonial. Por que o legislador tem que me impor que eu deixe meu patrimônio para os meus filhos? À força. Mesmo se eu não quiser. Para mim isso tem que ser a regra. Se eu não disser nada, vai para os meus filhos, normal. Mas e se eu não quiser? De jeito nenhum. Por algum motivo particular. Por que eu sou obrigado a destinar? E o que tem que ser discutido muito é essa situação de excluir o direito sucessório do cônjuge do pacto nupcial. Para mim, ainda vai poder. Assim como um dia a pessoa vai poder dispor do seu patrimônio inteiro, mas vai demorar anos. Hoje não. Se falar, hoje você faria isso, até faria. Porque vai ser usado daqui 20, 30 anos. Mas eu não posso garantir para o cliente se vai passar. Entendeu? Não tem como, porque a posição atual é que não. Por exemplo, se eu tenho isso feito há anos atrás e a pessoa falece hoje, eu vou trazer isso para o judiciário, o judiciário não vai aceitar isso. Assim, quase que é absoluta. Mas existe grande controvérsia, tem muita gente bacana em direito de família defendendo isso, com bons argumentos. Tem argumentos bons para os dois lados, mas para mim prevalece a autonomia da pessoa e nesse caso prevaleceria a questão dele poder excluir. Mas fora essa hipótese, não. Fora essa hipótese. Essa questão da separação total de bens, o cônjuge vira herdeiro só na morte, no divórcio? Só na morte, divórcio não. Separação obrigatória de bens, isso é muito comum, porque essa separação é uma separação de bens, uma separação falsa de bens, eu vou explicar por quê. Separação obrigatória de bens é aquela, não é que eu escolhi, a total ou convencional eu escolhi, fiz um pacto nupcial escolhendo aquele regime de bens. Separação obrigatória a lei me impõe, eu não posso escolher. Eu posso, inclusive, se eu posso o menos que é essa, eu poderia o mais. Ao contrário, se eu posso mais que essa, eu poderia o menos, que é a separação total. Mas, tirando essa possibilidade, eu não posso escolher um regime de comunhão parcial de comunhão universal nesse caso aqui. São basicamente 3 hipóteses. Pessoa que observar causa suspensiva, o que seria isso? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você seja viúva, seu marido faleça e você não tenha feito a partilha dos bens dele, inventário do patrimônio que vocês tinham. Nesse caso aqui, se você casar de novo, você vai ter que casar em regime de separação obrigatória. Vamos supor também que você tenha divorciado no casamento anterior, que tenha filho dele e não tenha feito a partilha. Nesse caso também vai ser regime de separação obrigatória. Tirando essas hipóteses, maior de 70 anos, isso aqui é um absurdo também na minha opinião, você está falando que a pessoa é velha e 70 anos, vamos combinar, gente. Hoje em dia era 60, viu, até 2010. 2010 subiu para 70. Você fala que a pessoa tem 70 anos, hoje não pode escolher o regime que ela quer casar. Para mim é um absurdo, não entra na minha cabeça. Mas enfim, é o que está na lei, é o que está valendo, em que pese seja muito discutido essa situação. As pessoas de 70 anos têm que casar em regime de separação obrigatória, morte de 70 anos, não tem como. E todos dependem do suprimento judicial. O que é o suprimento judicial? A idade para casar é a partir de 16. Então a partir de 16 você pode casar, desde que seus pais consintam, ambos os pais. Ou se não tiver um, só um deles, por exemplo, tiver falecido, etc. e tal. Então precisa ter esse consentimento. Se não tiver o consentimento, você vai precisar de uma autorização judicial para casar. Se precisar de autorização judicial para casar em qualquer situação, essa é uma hipótese, né, quando os pais não consentam, vai ser por separação obrigatória. E a separação obrigatória é uma falsa separação de bens, por quê? Eles concordam que se é um regime que é imposto pela lei, se eu tenho esforço comum e eu tiver um dos cônjuges excluído desse patrimônio comum, seria muito injusto
Porque nós não escolhemos isso, a lei determinou que a gente fizesse dessa forma. Aí a gente compra patrimônio junto. Melhor, a gente compra patrimônio casados. Mesmo existe separação obrigatória. Seria injusto, de certa forma, que esse patrimônio não fosse partilhado. Aí o Supremo, lá na década de 70 ainda, veio digitou uma súmula dizendo, o que comprar dentro do casamento vai partilhar. Então ela é uma comunhão parcial transvestida, de certa forma. A separação obrigatória. Por isso que isso aqui é importante. Se a nossa vontade é de fato separar, eu caso com separação absoluta, porque eu posso. Só não posso casar em comunhão parcial. Porque, por força dessa súmula aqui, os bens que comprem no casamento eles vão ser partilhados. E o grande problema disso aqui é que aqui é uma das hipóteses que não tem herança. Essa é a comunhão universal, são as duas hipóteses que não tem, eu não entro na herança. Então, se só tiver bem particular, em tese bem adquirido antes da união, se eu falecer, o cônjuge não entra na herança. Mas se tiver bem adquirido no casamento, ele entra como ele meia, né? Ele não herda, mas ele tem metade, porque já é dele, por força do casamento. Então tem não há dispensa da anuência dos cônjuges para alienar ou vender bens, por força da súmula, né, que fala que os bens são comuns. Então, no mais, a diversidade dos frutos produzidos aplica-se basicamente as mesmas coisas da comunhão parcial de bens, a separação obrigatória de bens, que o intuito é protetivo, mas no final acaba protegendo ela. Ela protege, pelo contrário, as situações de cônjuges mais velhos. Porque o maior de 70, via de regra, ele não vai adquirir mais bens, via de regra, né, mais bens depois que casou nessa idade. Então, como o patrimônio dele todo vai ser particular, que ele adquiriu ao longo da vida, então essa pessoa que está se casando com ele, ela, em tese, ela não vai receber nada, ela não vai ter herança. Porque não vai ter bens comuns para serem partilhados. E aí é nessas hipóteses, eu até divulguei no caso isso com um alemão, que ele engraçado, o brasileiro não tem costume de fazer testamento. Não fazem testamento, fazem pacto antipropicial, não fazem nada. Mas já europeu, em geral, sim, eles têm esse costume, eles têm americano também, de certa forma, eles têm esse hábito. E aí, sabendo disso, o que ele fazia? Ele trocava constantemente de esposa, e a cada esposa que ele trocava, ele fazia meio que um contrato, você vai ficar comigo, né? que foi o que ele usou o testamento na época. E eu posso doar metade para os meus filhos, por força de lei. Eu posso doar, testar tudo. Mas a metade do que eu tenho é seu, quando você estiver comigo. Trocou de esposa, revogava o testamento anterior, porque se você faz um novo testamento, você revoga o anterior. Já fazia um novo testamento para a nova esposa. E ele fez isso umas 3 vezes, até morrer. Nossa. Porque na época que ele vinha fazendo isso já há algum tempo, porque na época era 60. Em 2010 que mudou para 70. Então até aquela época, eu peguei já o último testamento dele. Ele já era maior de 70. Mas na época que ele começou a fazer isso, foi até bem sacada bacana da advogada que fez isso para ele, que era uma das formas que ele tinha de dar uma garantia para quem estava ao lado dele, era o testamento. E o advogado começou a fazer isso e ele continuou fazendo dessa forma. União estável. A união estável, falando rapidamente, a união estável ela tem uma diferença do casamento porque ela é um fato, um fato social, ela é um fato da vida e não tem documento. Quando você casa, você tem certidão de casamento. Quando você está em união estável, você está naquela situação de convivência pública, contínua, duradoura, por questão de constituir família. Que muitas das vezes você nem sabe ter união estável, você está vivendo em união estável. Não é preciso morar junto para ser união estável, não é preciso ter filho para ter união estável. É basicamente se portar como se marido e mulher fosse. Então, se você convive, se apresenta como esposo, você está em união estável. E se não apresenta, mas tem um namoro novo? Aí que tá, por isso que o pessoal está fazendo muito contrato de namoro hoje em dia, porque poderia dar uma controvérsia. Hoje, como a vida está muito diferente do que foi há anos atrás, hoje é comum o namorado dormir na casa da namorada, usar o cartão de crédito do outro para poder comprar, vou comprar um ingresso para o Rock in Rio, compra o ingresso da namorada, usa a conta do iFood, a conta do Uber. E assim, se a pessoa quiser, vocês têm que lembrar que a união estável é um negócio fático. E como é que você prova o fato? A gente é com testemunho que prova documento.
fundamental. WhatsApp, Uma discussão. Facebook. Justamente. E aí, tudo isso, pode ser que ela até não tenha não me apresente como marido, como mulher. Mas numa controvérsia, a pessoa traz, peraí, você não apresenta como marido como mulher, mas assim, a sua conta do iFood tá aqui, ó, no endereço dela. Você comentou o Spotify te pergunta lá, quando você vai contratar para economizar R$8, você colocou uma conta família, e ela tá na conta família. Peraí, isso não é união estável? Pode ser até que não seja na realidade, mas se uma pessoa quiser agir de má fé, com base nisso ela consiga esse reconhecimento. Porque vai depender de prova, você vai ficar numa situação jurídica danada. Não parece que a pessoa tem feito contrato de namoro. A partir de quanto tempo de convivência consegue comprovar o Não tem. Não existe. Antes, quando o união estável surgiu no mundo jurídico, na década de 90, exigia ou que se tivesse filho, ou que convivesse por 5 anos. Isso acabou com o Código Civil de 2012. Então, não tem mais esse requisito. Eu posso estar união estável com um mês. Posso conhecer alguém, levar para minha casa, ou até não, e começar a conviver união estável, pagar as contas dela e tudo. Você tem que pensar que a união estável nada mais é que um casamento sem formalidade. Está vivendo como se marido e mulher fosse. Está dividindo conta de despesa, etc. Mesmo que eu não more junto. Só que a diferença, desculpe me romper, a diferença só é que o casamento não tem data. O dia que eu fui lá na frente do registrador, registrei o casamento, não tem data, certidão de casamento. A união estável não tem. Então, assim, numa demanda para se reconhecer uma união estável e as consequências jurídicas que dela decorrem, eu vou precisar provar quando ela começou, quando ela terminou. Então, isso é dificílimo, assim. Dificílimo no sentido assim, para quem está agindo de má fé e tiver uma prova consistente, boas testemunhas para poderem ir lá falar que vive união estável, você dificilmente vai conseguir afastar essa prova. Isso que é perigoso. Eu, por exemplo, eu estou falando de mim, tá? Eu tenho 2 irmãos solteiros, uma irmã e um irmão, e os dois nunca se preocuparam com isso, nós somos sócios. Então, assim, nós temos bens a partilhar, eu e meus irmãos, em sociedade e em herança, enfim. E os dois, um namora um namoro longo, a outra começou a namorar, mas toda hora que eu ligo o cara tá dentro da casa dela, dormindo e acordando na casa dela. Essa questão, por exemplo, essa é a minha maior, é o gargalo que eu vejo da maioria das situações hoje, familiares. Porque você, que é um sócio de alguém, que teoricamente está se preocupando em blindar certas coisas, você tem uma outra parte da sociedade que não se preocupa, que está só na parte afetiva da situação e pode causar problemas para a sociedade, porque todo o trânsito material está sendo problema. Eu vou entrar nisso, mas a falar especificamente dos problemas que isso pode causar na sociedade, que influencia você, que só não tem nada a ver com essa situação, mas um dos caminhos para se resolver essa situação é o contrato de namoro. No contrato de namoro, qual que é a diferença básica do casamento com a união estável? Enquanto que no casamento, eu casar num regime que não seja como união parcial, eu preciso, além de celebrar o casamento, fazer um pacto nupcial eleger nesse regime, na união estável, que é uma situação mais livre, eu até tenho, inclusive, vivo união estável hoje, eu tenho um contrato de convivência, o contrato de convivência é por estudante particular. Eu posso simplesmente fazer um contrato de convivência, não é contrato de namoro, é diferente. Eu estou afirmando que eu estou em união estável, mas no mesmo contrato que eu estou afirmando que eu estou em união estável, desde quando eu estou elegendo meu regime de bens. No contrato particular, feito com a folha de chamex, não precisa de nada, nem de reconhecimento de firma. Você fez, assinou os dois e acabou. Então tem essa diferença, como já é uma relação sem formalismo, a lei tenta facilitar. Se vocês querem eleger um regime diferente, ok, façam um contrato entre si. Se não fizerem, comunhão parcial para vocês. Estão em união estável. Fica em comunhão parcial. Em comunhão parcial. E aí, Vital, para que serve o contrato de namoro? Ele é muito criticado, inclusive por gente especializada. O pessoal fala que não tem validade, porque se a união estável é uma questão fática, mesmo que eu declare no contrato de namoro que eu não tenho união estável, se eu tiver, ele vai ser afastado, porque isso não é uma situação que eu posso deliberar em contrato. Eu estou dizendo que eu não tenho união estável, mas eu vivo em união estável. E aí, como é que fica? Se eu fizer prova, eu posso ter o contrato. Se a outra parte fizer prova de que existe uma união estável de fato, isso não vai afastar. Mas, graças a Deus, existem os advogados, eles pensaram numa solução para isso também. Você faz um contrato de namoro híbrido. Você faz um contrato de namoro misturado com de união estável. Estou namorando, primeiro ponto.
Só que se por algum motivo juiz você entender um dia que eu não estou namorando e as relações, é normal que isso aconteça. Você começa namorando e termina casando, união estável, etc e tal. Se um dia essa relação a gente chama de cláusula darwiniana, quanto à evolução, coloca essa cláusula darwiniana, se um dia essa relação, qualquer dia que seja, não preciso marcar data, se um dia essa relação evoluir para uma união estável, eu estou resguardado, eu coloco uma cláusula que se for reconhecida uma união estável, o regime aplicado para a gente no contrato de namoro, né, híbrido, contrato de namoro misturado com contrato de convivência, é o regime da separação de bens. Então eu me resguardo nesse ponto. Quer dizer, primeiro ponto, eu namoro com você. Resguardo do divórcio, mas do falecimento. Do falecimento não. Esse não tem. Esse infelizmente ainda não tem uma forma de sair dele. E tem até uma discussão, porque é o seguinte, antigamente assim, até 2017, 18, melhor dizendo, tinha uma diferença para todos os efeitos. Hoje, união estável e casamento com união parcial tem quase os mesmos efeitos. Muda pouca coisa. Por exemplo, você não muda o estado civil, então se for união estável, continua solteiro, ou continua divorciado, continua viúvo. Não muda o estado civil. E não precisa de anuência, porque se não tem registro dessa relação, dessa entidade familiar, como é que o terceiro vai exigir? Como é que o terceiro vai ficar sabendo disso? Para poder pedir a anuência, para poder vender bem, etc. E tem a discussão. O cônjuge é herdeiro necessário. Só que a lei, quando o Código Civil foi feito, ele tinha dois regimes. Tinha um regime sucessório diferente para a união estável e para o casamento com união parcial. Eram diferentes. O Supremo veio agora, em 2018, e disse que é igual. É o mesmo regime, vai aplicar. Declarou inconstitucional um artigo do Código Civil e falou: isso aqui não se aplica. Se você está em união estável, o regime aplicado é o da união parcial. O Supremo disse isso ano passado. Só que qual que é o problema? O cônjuge, isso o Código Civil é explícito nesse ponto, ele é herdeiro necessário. E eu pergunto, e o companheiro, que agora foi igualado, que é diferente, união estável é uma coisa, casamento é outra, embora seja muito parecido, tenha consequências jurídicas muito próximas. Ele é herdeiro necessário? O Supremo disse, não disse diretamente, disse que não. O IBDFAN, que é um Instituto de Direito de Família muito grande, é referente de Direito de Família, quem está à frente de todas essas mudanças, casamento homofetivo foi ele que brigou, criminalização da homofobia agora, que está no Supremo, ele que brigou para conseguir, estatuto da pessoa com deficiência, ele que brigou, então é um instituto muito forte. Então ele faz propostas legislativas e tudo. O IBDFAN, ele estava nessa ação como um interventor, a gente chama amicus curiae, que é um amigo da corte. Ele entra como instituto interessado, porque tem repercussão com o direito de família, ele é um instituto de direito de família e vai tratar sobre isso. Ele fez um recurso para o Supremo e perguntou: Supremo, já que você disse que agora o regime, o cônjuge é igual ao companheiro, ok, mesmo regime sucessório, mas me responde aqui, ele é herdeiro necessário ou não? O Supremo disse: você sabe pela tangente, falou: isso aqui não foi questionado na ação, você está vindo com essa conversa agora, depois que eu julguei, então não vou falar nada sobre isso, você sabe pela tangente, não disse nem sim nem que não. Aí existem gente para os dois lados. Gente que defende que é herdeiro necessário e gente que defende que não. Então, se ele não é herdeiro necessário, voltando à sua pergunta, eu poderia ter excluído. Se eu entender que não é herdeiro necessário, que não é obrigatoriamente tem que ser herdeiro, eu poderia ter excluído da sucessão. O que eu posso fazer? Eu posso excluir e vai ficar, quando eu morrer, vai ficar essa discussão. Se ele é ou não, ele vai ter que brigar no judiciário. A princípio, ele não vai ser. Aí vai ficar essa discussão para o judiciário decidir se é ou não. Se for a vontade das partes, claro, né? Esclarecido dessa consequência, elas podem escolher e sabendo, quem está escolhendo, que isso pode ser revertido. Só para eu, que eu não sou da área, né? Claro. Então, na situação, por exemplo, o cidadão namora, então tem uma união estável, namora há muitos anos. No caso do falecido, ele tem patrimônio e tem patrimônio a receber. O que a receber, se ele morrer antes da mãe e do pai, vai para a filha dele, não vai para a união estável. Mas se ele morrer, se ele morre agora, a namorada é meieira do patrimônio dele. Aí que tá. Ela precisa saber se ela é namorada ou se ela é meieira. Ou, desculpa, se ela é namorada ou companheira. Não, eu falo assim, ela está na união estável. União estável sim. Então, tipo assim, ela vai namorar, ela vai partir, metade do patrimônio que está no nome dele. Isso.
vai para ela. E aí, se ela quiser... O patrimônio, só para você entender, ela vai ter as mesmas coisas da comunhão parcial. Então, assim, o patrimônio que ele tem em comum com ela tem metade já. Se é união estável, ela tem metade. Independentemente se está no nome dele, no nome dela, ela tem metade. Os bens que ele já tinha de liderança, os bens que ele já tinha antes de começar o relacionamento, a união estável, esses ela entra como herdeira. É a mesma situação. Ela vai concorrer com os pais, eventualmente, ou com os filhos, se tiver. É isso que eu estou falando, que aí entra naquela história do mínimo 25%. Do mínimo 25%. Então, assim, ele já tinha aquele patrimônio antes de E aí namorar. tem outra controvérsia. E Porque aí ela entra, ela é 50% do patrimônio da, por exemplo, ele tem uma fazenda, 50% da fazenda dela é da filha e 50% vai mesmo em uma união estável, maior portamente. Assim. Se a fazenda foi comprada durante a união estável, metade é dela, já de cara, e a outra metade é da filha, se tiver uma filha. Se ele tem patrimônio anterior, aí essa esposa vai, essa companheira, melhor dizendo, ela vai entrar junto com a filha na sucessão. Vai dividir isso. Quantos filhos forem, aí tem aquela questão. Aí tem uma outra diferença jurídica também. Porque essa reserva de quarta parte, os 25%, o Código Civil ele é explícito só no casamento. Ele não se aplica a princípio à união estável. O problema é que o Supremo, quando julgou essa questão, ele diz claramente que é inconstitucional você diferenciar um regime do outro. Então, assim, isso, como é recente, os tribunais não se posicionaram definitivamente sobre esses pontos. E aí, beleza, agora o cônjuge vai ter os mesmos direitos do companheiro, melhor dizendo, o companheiro vai ter os mesmos direitos do cônjuge. Mas como é que fica isso? E as outras consequências são diferentes, são situações diferentes, entendeu? Só que, sendo mais a fundo da sua pergunta, essa companheira, caso ela não tenha um documento comprovador da união estável, que seria ela vai ter que entrar com uma ação para reconhecer contra os potenciais herdeiros desse irmão falecido, dessa pessoa falecida, para reconhecer a união estável dela, para avisar da decisão judicial, e com essa decisão judicial, ela vai poder, inclusive, abrir o inventário dele, vai ser inclusive a inventariante, né? Porque ela é a companheira, ela quem estava com ele, então ela vai ser, por regra, até inventariante desse inventário. Hoje, por exemplo, se os herdeiros não tiverem oposição, supondo que seja só a filha, como é que, se a filha for menor, não poderia, mas supondo que a filha fosse uma filha maior, e uma filha que está de casamento, a gente poderia fazer isso até no cartório. O próprio cartório, os herdeiros, que seriam essas duas filhas, reconheceriam que aquela pessoa era companheira e atribuiriam os direitos sexuais para no cartório, sem nem decisão judicial. Agora, se tiver filho menor, ou se tiver divergência sobre se tinha ou não essa união estável, tem que ir para o judiciário, não tem jeito, tem como fugir. Tem uma questão interessante aqui também. Via de regra, os cônjuges podem ser sócios do outro? Podem. Só em dois regimes que não. Na comunhão universal não podem, porque volta aquela história, tudo é de todo mundo, então não faz sentido. Como é que vai ser essa sociedade? Se tudo é meu e tudo é seu? Não tem como. E na separação obrigatória, porque a separação obrigatória é aquela por força de lei. Então, se a lei determina que a gente não compartilhe nada, como é que eu vou ser sócio seu? Então, nesses dois regimes eu não posso. Isso aqui é novo assim, isso aqui tem com o Código Civil de 2002, até então não tinha. Muito contador falou para as pessoas que ela tinha, pessoas que já eram casadas nesse regime antes, já tinham sociedade, que elas tinham que extinguir a sociedade e montar uma nova, porque elas não poderiam ser mais sócias, não tem nada a ver. Se você já tinha sociedade antes da mudança da lei, poderia manter, é normal. Mas muita gente fez isso. Agora, tirando esse regime, todos os outros regimes podem ser sócios. Então, comunhão parcial pode ser sócio, separação convencional pode ser sócio. Tem outro regime de bens, que eu nem falei, porque ele não é muito usual aqui, e ele é para gente muito rica, tipo Angélica Luciano Huck. Inclusive, quando eu estudei Direito de Família na faculdade, a gente fez até uma campanha, mandando Twitter mesmo, perguntando se era mesmo. Porque as únicas pessoas que eu sei, fora estrangeiro, que são chamam participação final nas apostas. É um regime tão complicado que eu passar um dia aqui para explicar para vocês, mas basicamente é o seguinte, ele faz um sistema contábil. Ele faz uma conta de quanto que você entra no casamento e quanto você sai, e sobre esse valor se divide. Ele é no casamento, cada um administra sua massa patrimonial, e aí no final, assim, eu entrei no casamento com 100 e saí com 1 milhão. E você entrou com 100 e saiu com 500. Eu somo os dois e divido. Só que é questão contábil, é muito difícil de fazer, pouco usual. É pra gente que você tem muita grana e participação em empresas, em holdings, e quer ter uma comunhão parcial e quer ter uma certa autonomia para administrar suas empresas, seu patrimônio. Chama participação final dos acordos, mas ele
Inclusive, até interessante, esse regime mesmo complicado assim, ele é um regime oficial de alguns países europeus. A Suíça tem esse regime, como é o regime lá, é como se fosse uma comunhão comercial, você não escolher esse partido para usar com essa. Ele é um sistema muito complicado, muito difícil. A questão das dívidas de cada cônjuge, sempre aparece essa questão. Via de regra, as dívidas de cada cônjuge só obrigam ele próprio. Salvo se elas foram compradas no proveito da família. O que seria isso? Comprei uma viagem da CVC e estou devendo carnê. Essa dívida vai comunicar? Foi para a família, vai comunicar. Mesmo sendo só no meu nome, comunica, ela entra. Fiz um financiamento de imóvel, vai entrar. Financiamento de carro, vai entrar. Agora, tem uma dívida, vamos supor, eu atropelei alguém, cometi uma atilícia, a gente chama. E estou sendo processado, fui condenado a pagar uma indenização. Esse valor não vai sair do patrimônio comum, porque hoje nada a ver com isso. Fiz uma dívida para dar um presente para minha mãe. Isso não vai entrar também na partilha. Só as dívidas contraídas em proveito da família. E aí tá, aí muita gente me pergunta, e que é comum também, quando você tem empresa e vai se divorciar e é casa de regime de comunhão comercial, contrai dívida em nome da empresa para dilapidar o patrimônio. É uma forma de ocultar o patrimônio que é muito utilizado. Quando as dívidas da empresa comunicam, tem que lembrar que esse cônjuge, via de regra, não é sócio da empresa, ele tem uma parte das contas do sócio. Isso não o torna sócio. E eu só vou falar em ativo da empresa, e não sei se vocês já viram, mas a valuation de uma empresa é muito complicado, você avaliar quanto vale uma empresa, porque entram várias coisas, não é só o que você está vendo, não é só o estabelecimento, o espaço físico. Entra marca, entra caixa, então entra inúmeras variáveis que influenciam nesse cálculo, a gente chama de apuração dos haveres. E assim, eu só posso falar que existem haveres, que existem ativos nessa empresa, se eu confrontar o ativo com o passivo e o saldo é positivo. Tanto é que se o meu marido é sócio de uma empresa e a empresa não tem dinheiro, se você confrontar o ativo com o passivo é zero ou negativo, eu não tenho. Essa dívida da empresa ela é da empresa, em tese ela não comunica, não atinge o patrimônio do outro cônjuge e nem do próprio sócio. É separada essa questão, pessoa jurídica de pessoa física. E eu só posso falar que eu vou partilhar as cotas ou o valor correspondente das cotas dessa empresa, no caso no divórcio, se essa empresa estiver ativa. Se ela não estiver ativa, não tem como partilhar. Então a dívida da empresa, respondendo, ela não entra na partilha, ela não entra, via de regra, mas eu só vou ter como receber alguma coisa dela se ela for positiva. Isso é um problema, porque o direito societário, muita gente usa ele para poder fraudar o casamento, infelizmente. É possível partir de bens financiados? Sim, é aquela história que eu falei para vocês, você pega o que foi pago, até a data de separação de fato, transforma esse percentual, seja entradas, as próprias parcelas que foram pagas, faz o percentual em relação ao saldo devedor, aplica, pega o bem, avalia em moeda corrente, né? O bem vale 100 mil hoje, e eu paguei 80% dele, por exemplo. Aí eu aplico isso aqui, o valor que eu vou partilhar é 80 mil, nesse exemplo aqui. Então não é simplesmente pegar o valor do saldo do que foi pago e partilhar e atualizar monetariamente, porque seria injusto, porque vai que o bem valorizou, eu perderia essa valorização. Então a equação é dessa forma. Eu transformo o que eu paguei em percentual, aplico ao valor atual do bem, como se o bem fosse quitado. Aplico ao valor do bem e aí eu encontro e divido por 2 e encontro o valor que vai ser partilhado, o correspondente pecuniário, aquela coisa. E aí tá, se o bem é financiado, se for imóvel, por exemplo, o banco financiou para os dois, né, devido ao regime de casamento. Se eu for divorciar, o banco tem que anuir, eu vou ficar com as parcelas, eu vou ficar com o imóvel e com o restante das parcelas para pagar. O banco tem que consentir com isso, porque o banco é o credor, né? O banco tem que aceitar essa substituição do devedor. Eu estou tirando 2 devedores que tinha que era o casal e estou ficando só um, está perdendo uma garantia, de certa forma. Então o banco tem que consentir com essa questão e as parcelas que forem pagas, supondo, ainda que eu não faça isso. Ó, a gente se separou e eu continuei pagando as parcelas. As parcelas que eu paguei da separação de gente são só minhas. Elas não vão entrar nesse cálculo aqui. Não vão ser partilhadas. Então, as parcelas que eu paguei, eu faço o inverso, né? Eu calculo da mesma forma sobre o valor do bem, jogo sobre o valor de avaliação do bem ao tempo da partilha, mas eu não divido por 2, é só meu, é só na minha parte. Eu divido por 2 que foi pago junto.
Basicamente, isso é bem tranquilo. É possível partilhar bens financiados, não tem problema nenhum. E aí chega a grande pergunta, né? Por que o divórcio pode quebrar a sua empresa? O que isso vem acontecendo? Porque além do divórcio ser um transtorno do casal em si, afetivamente falando, financeiramente falando, que ele impõe gastos, muda. Você tinha 2 rendas, vai virar só uma, ele muda completamente a vida das pessoas, né? Em todos os aspectos. Mas por que ele pode ser ruim para a sua empresa? Primeira pergunta, seu cônjuge é seu sócio? Não, ele não é seu sócio. Sociedade, direito empresarial, ele tem um princípio básico que chama affectus societatis, que é afeto social. Para eu ser sócio de alguém, seja ela quem for, seja meu pai, seja um terceiro, eu preciso ter um bom relacionamento com ele. A gente vai tocar junto com a empresa, um negócio. Então, assim, imagina se eu tivesse que, além dele, eu tivesse que aceitar, porque ele é agente de comunhão parcial, tivesse que aceitar a esposa dele e ele ainda aceitar a minha esposa. Assim, como se todo mundo fosse dono da empresa. Não é assim que funciona. Cônjuge, sócio, independentemente do regime, ele é o sócio da empresa. Eu já fiz divórcio aqui algumas vezes de mulheres que eram casadas com a empresa, achando que doutor, eu estou indo para a empresa, agora é minha também, eu tenho a metade. Não, peraí, não é assim. Você não vai chegar lá, tomar um lugar da secretária, não vai chegar lá, a empresa não é sua, você não é sócia da empresa, os outros sócios são obrigados a te aceitar. Você não participa da empresa. Mas você tem o valor correspondente à participação do seu marido, seja ela qual for, a metade é seu. Você tem alguns chamam de subsociedade, é interna entre os dois, essa questão. Então, o primeiro ponto é esse. Então, isso causa um transtorno enorme quando vai se divorciar, que você tem empresa, porque causa um desgaste com os sócios. Imagina, os sócios ficam preocupados, vai ter interferência na empresa. Existem muitas situações de segredos, né, empresariais, empresas grandes, virem à tona, porque o processo de família, o processo de divórcio, ele corre segredo de justiça. Só que essa questão, quando vai se apurar o patrimônio da empresa, a produção de haveres, ela é feita no juízo civil. Esse processo não tem segredo de justiça. Então você imagina uma empresa grande, segredos empresariais ficando públicos, o processo é público, de regra, saúde de família. Então, isso vai vir à tona. Isso é muito comum, é ruim falar, acho que ninguém faz isso, mas sonegação fiscal, empresa que sonega pra caramba, e aí? Vai publicizar isso aí. Porque se eu vou pôr uma produção de haveres, vai um terceiro, um perito nomeado pelo juiz, que vai levantar como você negar a empresa, o que aconteceu por anos naquela empresa, para chegar no valor dele, precisa fazer isso. Então, tem uma série de inconvenientes, por isso que é recomendado o empresário casar em comunhão parcial. E o pior de tudo, isso não existia até 2015, essa possibilidade. Como é que funcionava? Se eu sou casado com um sócio de uma empresa, a única coisa que eu tenho direito, mesmo sendo constituído durante o casamento, eu não tenho direito a dissolver a empresa, a dissolver as cotas do meu marido. Mas eu tinha direito a receber menos lucros. Então, metade dos lucros iriam para mim, em tese. Isso até o tipo de empresa que se fosse liquidado. O que causaria liquidação? A morte dos sócios, eles resolverem desfazer a empresa para montar uma nova. Então, isso causaria liquidação da empresa. Então, até a data da liquidação, eu teria direito simplesmente a receber os lucros. Enquanto a empresa estivesse liquidada. E a liquidação não dependia de mim, dependia da empresa. O dia que a empresa resolvesse liquidar por algum motivo, eu partilharia aquele valor das cotas do meu marido. Mas o Código de Processo Civil mudou isso aí e possibilitou a dissolução parcial de cotas. Então, hoje, mesmo não sendo sócio, a dissolução parcial você precisa entender. Supondo que eu tenha 3 sócios, cada um tem 33% da empresa. Eu, como sócio, eu posso fazer um extrato normal, amigável, vamos apurar, ver quanto a empresa vale e você vai me pagar X valor pela empresa, ok, posso fazer assim, como sócio. Mas se não der certo, assim, se não funcionar dessa forma, se não quiser comprar, eu queira sair da empresa, não sou obrigado a ficar, assim como eu não sou obrigado a ficar casado, eu não sou obrigado a ficar sócio de alguém por tempo indeterminado. Aí eu posso entrar com uma chamada de dissolução parcial sociedade. Eu vou apurar quanto a sociedade vale, eu já sei quanto que eu tenho, a participação no capital social, e a partir disso eu vou dissolver parcialmente a empresa. E assim, a empresa vai me pagar as minhas cotas, quem vai pagar a empresa não são os sócios, e aí eles vão ter o aumento respectivo do capital social. Nesse exemplo meu, de 83, eu vendi, então cada sócio, se forem partes iguais, cada sócio vai receber a quantia correspondente do capital social que a empresa me pagou. Quem pagou foi a empresa. E isso só poderia ser feito pelos próprios sócios.
Só que o Código de Processo Civil tem admitido que o cônjuge faça isso. O cônjuge peça a dissolução parcial da empresa. Imagina, o cônjuge vai pedir a dissolução parcial das suas cotas, e aí a empresa vai pagar para ele o valor da metade das suas cotas e vai diminuir seu capital social. Então, se eu tinha 33%, a empresa vai pagar meu cônjuge, ele vai sair fora, eu vou continuar sendo sócio, mas eu estou diminuindo da metade das minhas cotas. E os outros vão adquirir, por consequência, porque a empresa pagou e saiu o dinheiro que é deles, entendeu? Então, essa que é a parte mais complicada agora da questão social, societária, que pode causar um transtorno enorme para o cônjuge empresário. Aqui eu falei da questão das formas como o divórcio pode atrapalhar seus negócios, necessidade de prova pericial, finalização de segredos empresariais, procedimento em vara civil e não em vara de família por segredo de justiça, então isso é ruim. Necessidade de pagamento da ameaça das cotas em dinheiro. Então, assim, eu não vou pagar, a empresa não vai pagar o meu cônjuge em bens, ela tem que pagar em dinheiro. Então, vai sair, vou descapitalizar a empresa dentro da hora das cotas, entendeu? Então, isso é muito ruim. Distribuição de lucro. Isso aqui é uma forma que tem para você evitar, supondo que você se divorciou e pelaquela regra que eu mencionei, os lucros da sua empresa eles têm que ser partilhados, ainda que a empresa se mantenha, ainda que hoje nem peça de solução parcial. O lucro tem que ser mensalmente, não. De acordo com o que vocês fazem. Se for semestral, tem que ser partilhado, tem que ir a metade para o cônjuge. Mas existe uma forma de evitar que seja feito. Só que, mais uma vez, esbarra na questão da boa vontade dos outros sócios. E também, de certa forma, está errado. Mas, enfim, você pode reinvestir. Se você reinveste todo o lucro da empresa na própria empresa, você não tem que partilhar esse lucro. Mas por que não resolve muito a situação? Porque quando você reinveste, a empresa aumenta o valor. Por óbvio. Se a empresa aumenta o valor, se eu vou ter que partilhar um dia, a não ser que eu vou fazer rolo. Fazer rolo assim, no sentido de eu vou fazer isso aqui para não partilhar e vou dilapidar a empresa. Para poder prejudicar meu cônjuge. Aí isso aqui é uma forma mais segura de se fazer. Eu reinvisto o capital e ao mesmo tempo eu vou dilapidando o patrimônio da empresa. Para poder. Porque aí, beleza, a empresa em tese, eu reinvisto o patrimônio, não vai crescer o patrimônio. Só que eu estou dilapidando, o patrimônio está entrando por um lado e saindo pelo outro, e saindo para o meu bolso direto, porque eu posso vender esse bem sem anuência. Por isso que é muito comum nesse tipo de processo, quando o cônjuge começa a fazer isso, conseguir eliminar, para poder bloquear essa transferência de cotas, etc. Então, na empresa. Então tem essa situação. É a única forma de fugir dessa distribuição, dessa parte de distribuição de lucros, seria o reinvestimento na própria atividade. Eu falei rapidamente no Pacto Nupcial e Contrato de Convivência, que é aquela história, só recapitular, o Pacto Nupcial é feito no caso do casamento, o Contrato de Convivência, que é o da união estável, ele pode ser feito pelo contrato particular entre as partes, tem a mesma validade, é inquestionável. E todo contrato de namoro, que com essa cláusula darwiniana, se vier a ser reconhecido uma união estável no futuro, não vai ter problema, porque você já vai ter elegido o regime de bens que você optou, junto com o seu companheiro ou namorado, ou naquele momento namorado, mas posteriormente pode vir a ser companheiro. Eu falei da questão da sucessão em cada regime de bens, recapitular também rapidamente, na separação convencional, que é a total ou absoluta, você vai entrar como herdeiro, tem aquela questão da reserva de quarta parte, que é muito questionada, que é os 25%. Você vai entrar do patrimônio do seu marido, né, ou da sua esposa. Na separação obrigatória não tem herança, só que se você comprou bens juntos, você vai ter meia ação, que é diferente, você vai ter metade do que comprou junto. Na comunhão universal você tem metade de tudo, então também não tem herança, meio a meio, bens anteriores ou posteriores ao casamento. Na união estável eu aplico as regras da comunhão parcial, salvo se eu elegir um desses outros regimes no contrato. Se não tiver contrato escrito, vai ser a comunhão parcial, a comunhão estável. E na comunhão parcial é aquela regra, o que foi adquirido no casamento, eu partilho em dois, e o que cada um tinha dentro do casamento, né, no caso do falecimento de um, o cônjuge concorre junto com os filhos, ou o companheiro concorre junto com os filhos nessa parte. É dessa atenção, se ficou alguma dúvida, alguma questão, uma relacionada a isso, eu vou depois marcar uma data para poder falar de holding, tratar um pouco desses assuntos que tem muito, aí entra muita questão
Não sei se vocês perceberam, mas assim, o direito de família ele é muito protetivo, as regras são muito restritivas, direito de família e sucessões. E o direito empresarial ele é muito aberto, você pode fazer quase que tudo, com a empresa, porque eles têm fundamentos distintos. E a holding é justamente você misturar. Você pega o direito empresarial e mistura com o direito de família e tenta dar mais elasticidade ao que você pode ou não fazer com o seu patrimônio. Isso que é interessante. A gente vai marcar uma data, tem muita coisa para falar de holding, tem muita coisa interessante, tem questão de economia tributária, que é uma coisa que o pessoal procura bastante, questão da blindagem, etc. Obrigado. Muito bom. Gente, cadê a listinha de presente? Zero, doutor Lucas. Coutinho. Vai ficar por aí hoje, Angelina? Vai. Até o final do dia. Tem outra reunião à tarde, outra de novo. Aqui, como é que ficou? A gente conversa naquela situação.